E tem uma frase do Dom João VI que é muito conhecida. Dizem, né, que Dom João VI disse para o Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I, seu filho que ficou no Brasil como regente, quando a corte voltou para Portugal, ele disse: Pedro, se for para eu perder o Brasil, que seja para ti que me há de respeitar, do que para algum desses aventureiros. Então, na verdade, ali o Dom João VI praticamente já passa a chave do Brasil, né, já passa a escritura do Brasil para o Dom Pedro I, para o seu filho que seria o seu sucessor. E o plano do Dom João VI era, na verdade, não era nada ingênuo. Muita gente diz que ele era um bobo, né? Que ele era um bufão, uma pessoa assim que é medrosa, etc. Então se constroem muitas versões em cima dos defeitos do Dom João VI, mas o Dom João VI com isso mostrou que ele era um grande estadista. O que ele apontava? Ele apontava o seguinte: eu volto para Portugal e o Brasil, se for independente, vai ser um país monárquico governado pelo meu filho. Ora, quando eu falecer lá em Portugal, meu herdeiro é o Dom Pedro I e eu passo a ter o projeto português já de vários séculos, que era você ter um império que fosse atlântico, né, que atravessasse de Portugal até o Brasil como um único grande reino super poderoso, né, muito mais poderoso do que Portugal poderia ser, sendo um país tão pequeno ali no cantinho da Europa, cercado por vizinhos mais poderosos. Então esse era o plano. A impressão que eu tenho, professor, é que durante a República, as pessoas que se aproximaram do poder tentaram tomar esse poder de assalto, como se a verba pública fosse delas. Né? Esse é um comportamento que vem desde o Império ou ele se constrói no Brasil República? E apesar de tudo que nós temos de ruim nesses últimos anos sendo divulgado, desse conflito, a República ainda seria melhor do que uma monarquia parlamentarista? Eu vou falar uma coisa que pode ser meio polêmica, então as pessoas que estão assistindo relativizem um pouco isso. Eu acho que se o Brasil fosse uma monarquia, nós seríamos mais sinceros em relação aos nossos vícios. A gente assumiria, olha, de fato, nós não somos iguais, de fato tem gente que é mais privilegiada do que os outros, de fato todos somos iguais, mas tem gente que é mais igual que os outros. Né? Porque eu vejo assim, a monarquia é isso, a monarquia é o privilégio, a monarquia é a definição de pessoas que são definidas socialmente, legalmente como melhores do que os outros. Que são tratadas de forma diferente. Então a gente escuta às vezes nos debates, por exemplo, no Supremo Tribunal, Vossa Excelência julga conforme o réu, seu julgamento muda porque o réu é outro. Isso é tipicamente monárquico, né? Porque a justiça, ela, inclusive pelo Código do Império, se você tem um assassinato, 2 assassinatos, se um nobre assassinou, o tratamento dele vai ser completamente diferente do que se um pobre assassinou. Né? O rigor para o pobre vai ser muito maior. O que mudou do Império para cá? Né? Se eu sou nobre, entre aspas, embora eu não seja, né, legalmente, judicialmente nobre, se eu tenho dinheiro, né, o meu tratamento é muito diferente, até não necessariamente por conta de como o operador do direito trabalha, mas por conta de como o sistema funciona. Quer dizer, eu posso comprar a melhor defesa, eu posso, né, influenciar, fazer amigos e influenciar pessoas, né, com todas as aspas possíveis nisso aí, e acabar tendo, vamos dizer assim, ou não ser condenado, ou ter o meu caso tão atrasado, tão postergado, que eu acabo não sendo punido. Enquanto isso, o pobre, né, mesmo que ele não tenha comprovado a culpa dele, ele já está preso faz tempo. Né, até ele ser julgado, vai 10 anos que ele ficou na cadeia e pronto. Então isso é uma marca muito forte do pensamento monárquico, do pensamento imperial. Eu diria o seguinte, a nossa grande dificuldade na República é que nós não conseguimos nos republicanizar o suficiente. Tem um dito sobre a diferença entre existem várias diferenças entre argentinos e brasileiros e a gente adora fazer piada com isso, né? Mas uma delas é a seguinte: no Brasil, uma das frases mais típicas, você fala, agora eu cheguei no Brasil, você chega de avião de algum outro país lá e você é brasileiro, você volta para o país, você escuta essas frases e fala, agora eu tenho certeza que eu estou no Brasil, que é, você sabe com quem você está falando? Essa frase é uma frase aristocrática. Eu sou um tipo de pessoa melhor do que você por algum motivo e tome cuidado comigo. E a frase do argentino
quando alguém fala assim, sabe com quem está falando? O argentino tipicamente vai responder, não sei e não me importa, e vai botar um palavrão no meio. Né? Por quê? Porque a noção de igualdade é muito mais forte, por exemplo, na Argentina, que tem 50, 60 anos a mais de república do que a gente. Né? E a sua própria Constituição foi republicana. Se eu não me engano, foi o próprio Rui Barbosa que dizia, né? O poder judiciário é o poder que mais tem faltado à República. Mas, quando a gente para pensar, de uma forma geral, os poderes políticos, né, seja executivo, legislativo e também o poder judiciário, ainda tem muita marca desse aristocratismo, desse bacharelismo, desse ser doutor, né? Doutor é uma coisa tão importante, tal, mesmo que a pessoa nunca tenha feito doutorado, né? O importante é ser chamado de doutor, receber deferência, ser tratado diferente, como alguém, né, superior. Então isso mostra que a gente teve uma republicanização muito incompleta, o que tem a ver com aquilo que a gente estava dizendo. Quando a República foi proclamada, ela foi proclamada através de um golpe e as pessoas foram informadas pelos jornais no outro dia, né, que a República tinha começado e que o Império tinha acabado. Tem gente que passou 10 anos e não sabia que não tinha mais imperador no país. Quer dizer, não foi alguma coisa que veio, né, não houve o tempo, né, ou não se permitiu que houvesse o tempo de amadurecer essa ideia de igualdade que a República traz entre a população para fazer isso chegar no poder de alguma forma. Uma outra frase muito interessante, já desse período da República Velha, era de um dos presidentes de Minas Gerais, que ele dizia, façamos a revolução antes que o povo a faça. Nós ainda somos muito monárquicos, né, e nós deveríamos ser muito mais republicanos. A culpa não é do Império, né, a culpa é de uma república que não vamos dizer assim, não conseguiu se implantar o suficiente, não só no poder do Estado, mas principalmente na mente das pessoas, na forma como as pessoas se relacionam com o poder público e umas com as outras. A gente percebe muitas dessas coisas no nosso próprio cotidiano.